Diário, a palavra de Deus que alimenta a sua alma. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja contigo, com a tua casa, com toda a tua família. Nós queremos refletir na palavra de Deus, na Sagrada Escritura, e permitir que o Espírito de Deus possa nos abençoar e nos fortalecer. Eu estava refletindo no livro de Gênesis, no capítulo 13, do versículo 5 em diante, fala sobre a separação de Abrão e Ló. E quando eu estava refletindo nessa passagem, o Espírito de Deus me trouxe princípios importantes a ser aplicado na nossa vida. Eu estava refletindo e meditando nesta palavra, nesta passagem, a qual fala de Abrão e de Ló. A história fala de dois homens. Esses dois homens estavam em um caminho, estavam caminhando juntos. Mas neste caminhar juntos desses dois homens, havia uma diferença entre eles. Era que um desses homens, Deus tinha se responsabilizado, feito um negócio, um contrato de mudar a vida e a história de um desses. E Deus se comprometeu, se aliançou com Abraão. Mas Deus não tinha feito nenhum trato, nenhum negócio com Ló. Deus tinha feito com Abrão. Havia uma promessa sobre a vida de Abrão e não sobre a vida de Ló. E quando eu estava refletindo nesta palavra, o Espírito de Deus me chamou a atenção, quando eu estava refletindo, princípios importantes a ser aplicados na nossa vida. Que nós não podemos nos associar e nem negociar a nossa fé com ninguém e nem por nada nesta vida. Ora, a palavra diz em Gênesis capítulo 12, fala sobre o chamado, a aliança, o contrato que Deus fez com Abrão, com este homem. Deus diz assim para este homem chamado Abrão: ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E disse mais Deus para esse homem chamado Abrão: e abençoarei, Abrão, os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão. Ele ouviu a voz de Deus, ele ouviu o chamado de Deus, o negócio, o trato que Deus estava fazendo com Abrão. Caso ele cumprisse, obedecesse a ordem, o chamado de Deus, então Abrão partiu como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Aí está um problema muito sério na vida desse homem chamado Abrão. Sabe, Deus não tinha feito nenhum trato com Ló. O que me chamou a atenção, que quando Deus falou com Abrão, a primeira coisa que Deus falou para Abrão era que ele tinha que cortar
os laços familiares. Era que ele tinha que romper com todos os laços familiares. Ele tinha que romper. E ele tinha que sair para o rumo, para a direção a qual Deus estava dando a ele, porque aqui Deus estava fazendo um trato com Abraão e não com Ló. Então, o que me chamou a atenção foi quando Deus disse para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela. E o Abraão comete um erro, a qual ele consertou. Ele foi sensível, mas ele consertou rapidamente quando ele viu que já começou a lhe causar problema. Porque a nossa fé, ela não pode ser negociada por nada nesse mundo. Nós não podemos negociar a nossa fé por nenhuma promoção ou por alguma coisa que nos é oferecido e que vai atrapalhar, que vai interferir no propósito que Deus tem na nossa vida. Ora, Deus tinha planejado um projeto de vida para Abraão. O Abraão, ele era um homem muito rico, bem-sucedido, mas no fundo do seu coração, da sua alma, ele era um homem triste e infeliz, porque ele não tinha filhos. Sua esposa era estéril. Aí Deus, ele faz um projeto de vida, dizendo para esse homem que ele será pai, mas não pai apenas de um filho, pai de uma nação, pai de uma grande multidão. Então isso me chamou a atenção, que Deus, ele fez um trato com Abraão e não Ló. E Deus foi bem claro quando disse para Abraão: saia da sua terra e da sua parentela. Ou seja, todos os laços familiares, ou todos os laços com pessoas que não têm a sua mesma visão, que não têm a sua mesma fé, que não têm o seu mesmo pensamento, esses laços têm que ser rompidos, têm que ser quebrados, têm que ser desfeitos, tem que haver uma separação. Vemos que muitas pessoas, elas têm nadado, mas não têm saído do lugar. Trabalham e não saem do canto, porque as suas alianças, os seus comprometimentos estão com coisas erradas que estão interferindo no cumprimento das promessas e do propósito de Deus na sua vida. Sabe, Deus falou muito ao meu coração através desta palavra. Mas o que eu estava refletindo e lendo era Gênesis capítulo 13, quando diz que houve contenda, ou seja, o versículo 5, 13:5. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gados e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos. Veja que essa passagem me chamou a atenção pelo seguinte: Ló, ele tinha gado, tinha empregados, tinha tendas. Abraão também tinha, mas aqui a história diz que não havia espaço para os dois. A terra não suportava os dois estar juntos. Isso significa que o projeto de Deus estava a vida só sobre um único homem. Não era sobre os dois. Era só sobre um, chamado Abrão. E com certeza essa união, eles estarem juntos, iria causar problemas a Abrão e iria interferir, iria ser uma barreira, um impedimento para que o projeto de Deus, as promessas de Deus se cumprisse na vida de Abrão. Com isso, o que nós devemos entender, que eu e você temos que cortar os laços, os relacionamentos com pessoas que não têm
a mesma visão que a sua, a mesma fé. Pessoas que às vezes conspiram até mesmo contra você em um sonho, em um projeto. Por isso que nós jamais podemos cometer o erro de falar os nossos sonhos para qualquer um. Havia uma diferença muito grande entre Abrão e Ló. Não só uma, mas várias diferenças havia entre esses dois homens. Por isso que a Bíblia diz que não havia lugar, que a terra não suportava os dois. Não era pelos que eles tinham, não. Mas Abrão e Ló eram completamente diferentes. Abrão estava se apegando nos laços familiares, porque Ló era seu sobrinho, já não tinha mais pai, já não tinha mais mãe, e estava sobre os cuidados, a responsabilidade de Abrão. Mas Ló já era um homem adulto, ele já poderia seguir o seu próprio caminho, já poderia construir a sua própria vida, sem ter que viver debaixo da dependência de Abrão. Mas Abrão não entendeu, ele ficou com pena, ele ficou com dó, com receio, achando que Ló não tinha mais ninguém na vida, que ele estava debaixo da responsabilidade de Abrão. Então Abrão resolveu levar ele. E chegou a um certo ponto que Abrão teve que tomar uma decisão. Ele tinha que romper com esses laços. Então não havia espaço para Ló habitar junto com Abrão. A Bíblia diz, o versículo 6, não podiam habitar juntos. Não tinha como eles habitar juntos. Se Abraão insistisse, Deus não iria e não tinha cumprido o projeto dele na vida de Abrão. Às vezes, Deus não está cumprindo as promessas dele, o projeto dele na nossa vida, porque estamos aliançados não somente a pessoas, mas a qualquer outra coisa nesta vida. Nos deixamos ser envolvidos, tomados por qualquer coisa, que isso vai interferir em Deus cumprir o seu projeto na nossa vida. Nós temos que estar livres, desimpedidos, para ouvir a Deus, seguir o caminho de Deus, seguir a orientação de Deus, do Espírito de Deus, e permitir que os propósitos e o projeto de Deus se cumpram na nossa vida. O que Deus tinha para Abrão não era o mesmo para Ló. O que Deus reservou, o que Deus planejou para a vida de Abrão, não era o mesmo que ele tinha planejado para Ló. Deus tinha assumido um compromisso, feito uma aliança. Deus tinha feito um trato com Abrão. Deus não fez nenhum trato com Ló, nenhum compromisso Deus assumiu com ele. Deus fez um trato com Abrão e não com Ló. Abrão caminha com Ló, mas não estava nos planos de Deus. Deus foi bem claro. Abrão, saia da sua terra e do meio da sua parentela. Deus não disse, Abrão, leve pelo menos o seu sobrinho Ló. Deus mandou ele romper com todos os laços familiares, porque o projeto de Deus estava relacionado a Abrão, a sua esposa, aos seus filhos e aos seus empregados que estavam debaixo da responsabilidade dele. Deus não assumiu o compromisso que Abraão tinha que levar alguém com ele, a não ser o que ele tinha, os seus empregados e a sua esposa. E Deus ia cumprir um projeto muito grande na vida dele. Então Abrão caminha com Ló, mas não estava nos planos de Deus. Abrão e Ló não tinham a mesma visão e a mesma fé, por isso que não dá certo. Ora, lá em Eclesiastes está escrito, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo, não tem como. Não havia esse acordo, não havia essa harmonia entre Ló e Abrão, porque Abrão tinha uma visão, tinha uma fé.
E a visão e a fé de Ló não era a mesma de Abrão, por isso que não tinha como a terra suportar os dois. Não tinha como Deus cumprir o projeto dele na vida de Abrão. Então é preciso que eu e você venha romper com qualquer coisa, qualquer pessoa que esteja atrapalhando o nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento familiar e o projeto de Deus na nossa vida, que poderá ser interrompido. Veja que Abrão teve essa experiência. Houve contenda entre os empregados de Abrão e os empregados de Ló. Olha o que a Bíblia diz. Gênesis capítulo 13, versículo 7. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam aquela terra. E disse Abrão a Ló: ora, para que não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus empregados, meus pastores e os teus pastores, porque nós somos irmãos, então está diante de ti toda a terra. Precisamos nos separar. Chegou o momento que tinha que se separar. Abraão tinha uma visão e uma fé que Ló não tinha. Se Abraão tivesse a mesma visão de Ló, eles tinham continuado junto, entre contendas, entre atritos, e Deus jamais iria cumprir o propósito dele na vida de Abrão. Então, Abrão vê a necessidade de separar-se de Ló. Abrão, nesse momento, quando surge essa contenda, essa intriga entre os empregados de Abrão e os empregados de Ló, Abrão, ele vê a necessidade: eu tenho que me separar do meu sobrinho. Deus, ele me chamou, Deus, ele se comprometeu. Foi feito um negócio entre eu e Deus, não foi com o Ló, meu sobrinho. Então eu tenho que me separar, eu tenho que me apartar dele, eu tenho que romper com esse laço familiar. Essa era a mentalidade, o pensamento que Abrão falou, talvez conversou com a sua esposa. Então Abrão chega para Ló e diz: Ló, está aqui toda a terra diante de ti, para que não haja contenda entre mim e você, porque nós somos irmãos, nem contenda, nem briga entre os nossos empregados. Então chegou o momento da gente se separar. Deus me chamou para cumprir um projeto na minha vida, e eu tenho que prosseguir. E Abraão disse: você escolhe para onde você quer ir, eu não vou nem escolher. Sabe, isso me chama a atenção, a fé e a visão que havia no coração de Abrão. Abrão, por ser o tio de Ló, por ser o mais velho, o mais experiente, por ter a promessa de Deus, Abrão poderia ter dito: ó Ló, eu vou escolher primeiro para onde eu vou. O que sobrar é com você. Você escolhe para onde quiser ir. Mas Ló era um homem de visão, um homem de fé. E Abraão disse: está aqui, Ló, escolha para onde você quer ir. Abraão não deixou nenhuma brecha para que Ló tivesse o que falar de Abraão. Eu acredito que Abraão deve ter pensado: se eu escolher, depois ele vai dizer que eu escolhi ir para um lugar melhor, para a terra melhor. Então vou deixar ele escolher. Porque Abraão era um homem de visão, um homem de fé. E não era a mesma visão e a mesma fé de Ló. Então, veja, isso me chamou a atenção. Olha a visão e a fé de Ló. Ló tinha uma visão e uma fé para o que estava diante dos seus olhos, para o que lhe era vantagem. Abraão, a sua visão, a sua fé estava naquele que tinha lhe prometido lhe dar o melhor da terra, fazer dele uma grande nação. Abraão não vivia e nem dependia do que estava diante dos seus olhos e nem necessitava ter vantagem em nada, porque a visão e a fé de Abraão
era depender 100% da provisão e da mão de Deus. Quando Abraão diz, Ló, aqui está toda a terra, escolhe. Se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher ir para a esquerda, eu vou para a direita. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, como era o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, e apartaram-se um do outro. Que coisa tremenda! Apartaram-se um do outro. Quero dizer para você, quando você rompe, quando você se aparta de tudo que está interferindo o projeto, o propósito de Deus na tua vida, os céus se abrem, a tua visão ela se amplia, a tua fé ela se fortalece, os céus se abrem e você começa a ouvir com mais clareza, com mais nitidez, a voz do Deus Todo-Poderoso. Olha a visão de Ló. Ele olhou, viu a terra que tinha uma campina verde, boa para se plantar, boa para colocar o seu gado. Ele viu do outro lado, viu que tinha uma terra seca, que não chovia há muitos anos, que não servia para plantar, e ele escolheu lá a terra que era verdinha e deixou a terra seca para o Abraão. Porque a visão de Ló não era a mesma visão de Abraão. O motivo por não terem a mesma fé e a mesma visão era justamente por isso. Deus havia feito um trato, um negócio com Abraão e não com Ló. A visão de Ló era natural. A visão de Ló, a sua fé, era natural. Ele olhava e viu o que estava diante dos seus olhos, o que era vantagem, o que era bom. A visão de Abraão. Abraão era um homem de fé, de visão do sobrenatural. A visão de Abraão era uma visão da possibilidade. Quando sobrou somente aquela terra seca para Abraão, que ele visualizou que aquela terra seca havia possibilidade de se tornar uma terra boa para se plantar, para estabelecer ali as suas tendas. Essa era a visão de Abraão, a visão do sobrenatural. A de Ló era do natural, do que estava diante dos seus olhos. Depois desta separação, depois que Abraão rompe os laços familiares, a visão de Abraão é ampliada. Os céus se abrem e a voz de Deus soa dos mais altos céus sobre Abraão. É isso que acontece. Olha o que me chamou a atenção para nós concluirmos. Gênesis capítulo 13, versículo 14. É isso aqui que acontece comigo e com você, com qualquer pessoa que não negocia a sua fé, que rompe com laços familiares que estão lhe atrapalhando. Você está vendo que não dá certo aquele relacionamento, aquela amizade. Você está vendo claramente que isso está lhe atrapalhando, está lhe prejudicando. Pode ser um relacionamento com pessoas, ou pode ser alguma coisa na tua vida profissional, um trabalho, um emprego, aonde tem consumido todo o teu tempo, todo o tempo que você tem, que você poderia estar cumprindo alguma coisa para Deus, está tomando o teu tempo, e você vai encostando a tua fé, vai esfriando o teu amor, a tua paixão por aquele que mudou a tua vida, a tua história. Olhe quem você era, quem você é hoje. Quando se rompe, os céus se abrem, a visão amplia. Olha aqui a atitude de Deus para com Abraão. Gênesis capítulo 13, versículo 14. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o lado do norte,
para o lado do sul, para o lado do oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês, darei a ti e a tua descendência para sempre. Você quer mais? Deus tem mais. Está aqui. Disse Deus ainda, porque toda essa terra que vês, darei a ti e a tua descendência para sempre, e farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Viu aí? A visão de Abraão sendo ampliada. O céu se abriu para ele depois que ele rompeu, se separou de Ló. E Deus diz ainda para ele, olha, uma terra seca. Ló viu que era uma terra seca, não servia para se plantar. E Deus diz para Abraão, Abraão, levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque a ti te darei. E Abraão mudou as suas tendas e foi habitar nos carvalhais de Moré, que estão junto a Hebrom, edificando ali um altar ao Senhor. Que esta palavra, que esta mensagem, você possa receber no teu espírito, no teu coração, e entender o propósito de Deus na tua vida, aceitar, romper com tudo aquilo que está te aprisionando, que está te amarrando, que está atrapalhando, que está como uma pedra no teu caminho. Essa é a hora de romper e de se separar do Ló que está na tua vida. Una sua fé junto com a minha agora. Vamos orar ao nosso Pai Celestial. Quando oramos, os céus se abrem. Deus, do seu trono de glória, ouve o nosso clamor e se apressa em responder a nossa súplica. Creia no seu coração e junte-se a nós. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, recebemos o nosso Espírito, todas as palavras que vêm do Teu trono, através desta reflexão. Eu sei, meu Deus, que a Tua palavra, ela foi revelada ao nosso coração, ao nosso Espírito. E se a Tua palavra foi revelada a nós, é porque o Senhor tem um projeto de vida a cumprir na nossa vida. Meu Deus, que o Senhor alcance a todas as pessoas agora. Aquele que está preso, que está aliançado, que negociou a sua fé lá na empresa, com horário de trabalho ou com pessoas. Esta pessoa se aliançou, negociou a sua fé, e ela está vendo que isso tem lhe atrapalhado, tem lhe tirado, tem lhe roubado a paz, o sossego, as horas de descanso, as horas que poderiam estar na tua presença, na tua casa. Pai Celestial, alcança esta pessoa agora. Quebra, Senhor, essas alianças, quebra essas cadeias do inferno, do diabo. Torna esta pessoa livre agora, Pai. Em nome de Jesus, torna esta pessoa livre, que ela seja tocada, que ela seja alcançada pela Tua mão, ó Deus Todo-Poderoso. Vem romper, Senhor, com todos os laços que tem segurado esta pessoa, que tem sido um impedimento para ela vencer, para ela conquistar os seus sonhos, os seus ideais. Pelo poder do nome do Senhor Jesus, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o Deus do impossível. Senhor, tira do coração desta pessoa toda a tristeza, toda a amargura. Tira, Senhor, da visão desta pessoa as ataduras que estão tapando a sua visão, tornando esta pessoa cega espiritualmente, que não consegue enxergar a pedra, o Ló que está no seu caminho.
Deus, venha abrir os olhos espirituais deste homem, desta mulher, alarga a sua visão, aumente a sua fé, dê-lhe coragem, dê-lhe ousadia para romper como Abraão rompeu e se separou de Ló, e o Senhor cumpriu o seu projeto na vida dele. Que tu possas cumprir o teu projeto na vida desta pessoa, em nome de Jesus, ó Deus, que os céus se abram sobre esta pessoa agora, que ela seja tocada, que ela seja alcançada pela tua mão e abençoada em nome de Jesus. Pai, abra os céus dos céus e abençoe esta vida, ajudando ela. Levanta esse que está caído, fortalece a fé, a alma e o espírito desta pessoa. Eu oro a ti, ó Deus, pelo doente, esta pessoa que está enferma, que está doente, que ela seja alcançada agora, que esta doença, essa enfermidade que está na garganta, que está nos olhos, que está nas narinas, que está no couro cabeludo, essa dor de cabeça, essa enxaqueca, essas dores nos ossos, no corpo, todo o reumatismo, essa doença no pulmão, no coração, toda a pressão alta, toda a pressão baixa, essa disritmia, essa enfermidade que está nos olhos, toda a catarata, toda a miopia, pelo poder do nome de Jesus, seja repreendido essa doença, seja repreendida essa enfermidade. Pai, que venha o espírito de vida sobre o doente agora, que ele seja curado, que ele seja, meu Deus, tocado pela tua mão agora. Visita esta pessoa que está no hospital, ó Deus, que está num leito de dor, que está doente, que está enferma. Visita esta pessoa agora. Alcance ela, Pai. Alcança esta vida agora. Eu te peço no nome de Jesus, porque no teu nome todas as coisas são possíveis. Entra nesse lar, entra nessa casa, para que haja paz, saúde, prosperidade nesta casa. Aonde houver briga, aonde houver rumores de separação, de divórcio, de pobreza e de miséria nesta casa, nesta família, que seja expulso, que seja repreendido agora em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, eu oro a ti pelo Brasil, pelo nosso povo brasileiro, pela nossa terra. Eu declaro céus abertos sobre a nossa nação, que o Senhor traga um tempo de cura, de restauração, de saúde ao nosso povo brasileiro, à nossa terra, que o Senhor traga um tempo de paz, de prosperidade, que o Senhor coloque um fim a esta pandemia, Senhor, para que ninguém mais venha morrer e nem ser assolado por essa pandemia. Que o Senhor coloque um fim nesta pandemia no Brasil e no mundo inteiro. Alcança as nações do mundo agora, Senhor. Traga paz, saúde, restauração. Traga um grande avivamento às nações do mundo e à nossa terra. Em nome de Jesus, ó Deus, eu oro a ti, Senhor, agora, por todos neste lugar, que sejam tocados, abençoados. Esta pessoa que está conectado conosco, está nos ouvindo, nos assistindo agora, meu Deus, eu declaro sobre esta pessoa que une a sua fé junto com a minha, eu declaro, Senhor, céus abertos, declaro sobre ela a bênção do Deus Pai, a bênção do Deus Filho e a bênção do Deus Espírito Santo, porque tu és o Deus Todo-Poderoso. Eu declaro sobre esta vida, em nome de Jesus, a tua bênção, que assim seja. Olha isso aí, hein? Muito obrigado pela sua atenção. Você que esteve acompanhando esta reflexão, a nossa programação. Que Deus possa abençoar a tua vida, e todas essas mensagens e outras mensagens, orações, estão lá no nosso portal, o Pão Diário, Pão da Vida. Acesse o nosso portal. O nosso endereço eletrônico é www.pãodiariopãodavida.com.br. Aí nosso portal tem essas mensagens, tem vídeos, tem livros, tem dicas sobre saúde, notícias do Brasil e do mundo, tem lá a sala de vídeos que vão te edificar, mensagens poderosas, tá bom? Tem lá também a sala do devocional, música selecionada para você fazer os seus momentos de oração, os seus momentos com Deus. Então, não perca tempo, acessa aí www.pãodiariopãodavida.com.br, e você pode ter também o nosso portal na palma da tua mão.
É só você baixar o nosso aplicativo, que é gratuito. Está disponível o aplicativo do nosso portal Pão Diário Pão da Vida lá no Google Play, lá no Play Store. Você pode baixar no teu smartphone, no teu tablet. Você vai lá no Play Store, coloca lá em pesquisa assim no Play Store, ó, Portal Pão Diário Pão da Vida. Você já vai dar de cara lá com a logomarca do nosso portal. É só baixar e instalar, e tem muita coisa boa para você em nosso aplicativo e nosso portal, tá bom? Que Deus te abençoe, fica na paz do Senhor Jesus e até lá. A palavra de Deus no seu coração, alimento diário. Você ouviu Pão Diário, a palavra de Deus que alimenta.